Então, Murilo, me conta qual a sua opinião a respeito das manifestações que estão acontecendo no mundo atualmente. Então, as manifestações elas iniciaram através da divulgação, né, do vídeo do assassinato do George Floyd, que era um homem negro, que foi assassinado por policiais brancos. E as manifestações elas iniciaram a partir desse evento, e eu acredito que elas são muito importantes, porque a população negra sofre preconceito. Isso já está enraizado na nossa cultura, o racismo e essa cultura de extermínio que o povo preto sofre, principalmente por parte da polícia. E quando eu falo polícia, eu não estou dizendo que não existe nenhum policial bom, né, dentro desse meio, mas quer dizer que a maioria dos policiais, infelizmente, matam o povo preto simplesmente por ignorância, por preconceito e por ódio. Então, essas manifestações, elas têm o principal intuito de combater essa cultura que eu comentei de extermínio e de é, permitir que o povo preto tenha voz e que a justiça seja feita nesses eventos que acontecem todo dia na nossa rotina. Enquanto pessoa negra, eu posso falar. Ok. Como você se sente vivendo em um país em que grande parte dos cidadãos tem preconceito racial? Bom, na verdade é um desafio muito grande, mesmo que seja assustador a gente pensar que estamos já no século XXI e ainda existe preconceito por causa da raça, por causa da pigmentação que uma pessoa tem mais que a outra. É um absurdo muito grande, mas uma coisa que a gente lida diariamente e que a gente tem mais esperança nas gerações, nas nossas, que são os mais jovens, então, que normalmente estão mais abertos a diálogos, e as gerações que estão chegando. Não que os mais velhos não possam aprender ainda e não possam mudar seus pensamentos, mas é uma coisa muito mais difícil. Então, viver numa sociedade que tem tanto preconceito ainda assusta, mas impulsiona ao mesmo tempo para que a gente continue, então, movimentando e manifestando toda essa violência que a gente sofre e que as pessoas não têm conhecimento às vezes, ou a mídia não divulga, porque nós não somos só números, somos pessoas, somos vidas, somos importantes. Então, viver numa sociedade é um desafio diário, mas que a gente tem que continuar batalhando. Ok. O que você acha das pessoas que estão quebrando, tecnicamente, a quarentena para lutarem por essas causas? Por mais que não seja o momento mais adequado agora, porque a gente está vivendo uma pandemia de um vírus que é letal e tem matado muita gente, é compreensível que essas manifestações estejam acontecendo nesse momento, porque por muitas vezes a voz do povo preto é calada. Como eu comentei antes, não é um caso exclusivo ali, um caso único da morte não, do assassinato do George. Isso acontece diariamente, a gente acompanhou a morte do João Pedro, que foi um jovem que morreu aqui no nosso país. Então, eu entendo que essas manifestações precisam acontecer agora, é necessário que as pessoas se conscientizem, que a justiça seja feita, como eu já comentei, porque senão novamente vai ser só mais um número e as pessoas não vão entender a magnitude dessa situação toda que acontece no nosso país. Ok, você quer deixar um recado para as pessoas, para os manifestantes? Bom, enquanto pessoa preta, eu digo que é muito difícil a gente não ser ouvido ou ouvir de muita gente que é só mimimi, que é vitimismo, enquanto que, por exemplo, a bala perdida tem endereço. Então, eu gostaria que as pessoas que fossem negras, povo preto como eu, que que não perdesse essa paciência, digamos assim, de comentar e de falar, e que as pessoas brancas estejam disponíveis a ouvir e aprender, porque a gente tem que respeitar o espaço de fala de cada um, e gostaria então de dizer que, para quem pretende participar do ato aqui de Lages, né, que por mais que eu seja que eu saiba que é muito difícil de permanecer a 1 metro de distância e seguir todas aquelas regras que a OMS já nos direcionou, então, mas que tentassem ao menos usar as máscaras e, enfim, tentar controlar essa aglomeração de algum jeito para que não dissipe ainda mais esse vírus.